Olá, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 21 a 34. Assim está escrito: Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois, com autoridade, ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Esse é o texto para a meditação de hoje, falando sobre a demonstração da autoridade de Jesus. Nós encontramos neste relato, deixado aqui por Marcos, vamos encontrar, pelo menos aqui, em 4 pontos, onde a autoridade de Jesus foi demonstrada, através da manifestação do seu poder. É bem sabido que o Senhor Jesus, quando principiou o seu ministério, Caná da Galileia, que ele fez aquele milagre transformando a água em vinho, mas o que nos traz o objetivo da vinda de Jesus ao mundo está registrado em Lucas, no capítulo 4. Deixa me observar. Lucas, no capítulo 4, nos versículos 16 a 21, onde está escrito assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, por esse texto, nós entendemos que o Senhor Jesus, no seu batismo,
ele foi ungido com o Espírito Santo, nas palavras de Pedro, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus trabalhou debaixo da unção poderosa do Espírito Santo. E aqui, quando observamos a leitura aqui feita em Marcos, nós vamos encontrar, pelo menos em 4 pontos, aonde a autoridade de Jesus foi demonstrada. O primeiro ponto nós encontramos aqui nos versículos 21 e 22, onde está escrito assim: entrando em Cafarnaum, logo no sábado, indo à sinagoga, ensinava. E o versículo 22 diz: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então isto era o que realmente mexia com as pessoas, a maneira como Jesus ensinava, diferente dos mestres daquela época, tanto dos escribas quanto dos fariseus. A maneira de Jesus ministrar e ensinar era uma maneira totalmente diferente. Embora ele tenha sido guiado pelo Espírito Santo em todo o seu ministério, ele tinha um coração cheio da graça de Deus e da misericórdia, porque Jesus, ele estava cheio de graça e de verdade. A Escritura afirma que a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, a autoridade de Jesus demonstrava-se nos trabalhos que ele realizava. E isto tinha a ver com o Evangelho do Reino, que o Evangelho do Reino tem a preocupação de enfatizar a autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos. Bem sabemos que Jesus é Deus e, portanto, soberano. E ele tem poder sobre tudo e sobre todos. E aqui vamos observar, dentro deste ponto, primeiro aqui, a autoridade de Jesus sobre os mestres daquela época, as pessoas que se denominavam doutores da lei, aqueles sobre quem exigiam das pessoas que lhes fizesse a devida reverência, o respeito destacado para com eles, em virtude de serem eles os ensinadores daquela época. Mas o ensino deles era uma letra morta, uma palavra que não despertava no ânimo das pessoas o desejo e a alegria de se colocar à disposição daquele ensino que lhes era ministrado, porque eles ministravam como aquelas pessoas que estavam ministrando o que tinham aprendido de acordo com o conhecimento que adquiriram. E este conhecimento foi adquirido através da leitura de relatos de outras pessoas que vieram antes dele e mesmo da tradição, e era nisso que eles se baseavam. Então eles não falavam com aquela convicção, com aquela vivacidade, com aquela certeza do que estavam dizendo. E as pessoas observavam isto. E, portanto, ouviam-os por ouvir, mas a palavra deles não lhes acrescentava nada. Quando Jesus chegava na sinagoga, o ambiente mudava, tudo se transformava. Primeiro porque, ao Jesus chegar na sinagoga, fosse ela qual fosse, logo se lhe era dada a oportunidade. Veja o respeito e a consideração que eles tinham por Jesus. E nesta deferência que faziam para com a pessoa de Jesus, estava implicitamente demonstrando que eles reconheciam que a autoridade de Jesus era diferente da autoridade daqueles mestres que estavam ali já por anos a fio. E quando Jesus chegava,
e ao ler o texto para o dia e fazer a sua explicação e dar também a aplicação necessária, Jesus fazia isto com muita certeza, com muita graça, com muita convicção. E isso mexia com as pessoas. Então eles começavam a dizer que ficavam maravilhados do ensino transmitido por Jesus, porque ele ensinava como tendo autoridade, como alguém que sabia o que estava ensinando e que aquele ensino não lhe era estranho. Era algo que fazia parte da sua própria vivência, diferente dos escribas e dos fariseus, que ensinavam com medo, com preocupação, que não tinham a vivência e, portanto, o ensino se perdia ao longo dos dias. Mas com respeito a Jesus, totalmente diferente. Vejamos também o que João deixou escrito no Evangelho, no capítulo 12, versículos 49 e 50. Está escrito assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo-o como o Pai mo tem dito. Então veja que o ensino que Jesus ministrava não era algo que ele tinha lido em alguma literatura, em algum livro, em algum autor da época, não. O que Jesus falava era o que ele recebia da parte do Pai. Ele disse: eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, não posso dizer nada. Mas, no entanto, eu falo como o Pai me tem ordenado. E, portanto, a palavra que eu vos disse não é minha, mas é do Pai. Então, aí está o segredo da autoridade de Jesus, que não precisava ele chegar e exigir das pessoas deferência para com a pessoa deles. Olha, eu cheguei, hein? Vocês sabem quem eu sou. Não, Jesus nunca precisou usar da sua autoridade para mudar o ambiente. Jesus, na sua maneira simples, na maneira humilde com que ele veio e viveu entre as pessoas, o seu ensino não era impositivo. O seu ensino era revelado. E à medida em que ele ia ensinando, e a autoridade manifestava-se no ensino de Jesus, as pessoas eram tomadas de admiração, porque as palavras que Jesus dizia e a maneira como ele dizia tocavam o coração daquelas pessoas e fazia neles mudança. E as pessoas passavam a sentir-se bem, gratas, satisfeitas, aliviadas, porque na autoridade demonstrada por Jesus, a sua palavra encontrava lugar no coração daquelas pessoas. Então, a maneira como Jesus falava, como Jesus ensinava, demonstrava que havia em Jesus um poder, uma autoridade superior que não existia em nenhum daqueles mestres da lei daquela época. No entanto, Jesus sempre mostrou a que veio, dirigido e guiado, como eu disse, pela unção poderosa do Espírito Santo. Então este é o primeiro ponto, onde vemos a autoridade de Jesus demonstrada diante dos mestres da época. O segundo ponto, nós observamos aqui dos versículos 24 a 26, onde nos afirma que estava na sinagoga ali um homem com um espírito imundo, um espírito perturbador, maligno. E quando Jesus chega à sinagoga, o espírito que estava na vida deste homem começa a falar com Jesus e dizer: que temos contigo, Jesus Nazareno? Viesse destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Veja que os demônios
conhecem a Jesus. Eles somente não obedecem, mas eles conhecem e eles sabem que a manifestação de Jesus aqui na terra foi para desfazer as obras do diabo, conforme o apóstolo João deixou registrado na sua primeira epístola, no capítulo 3 e no versículo de número 8, que diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo é escravizar, subjugar, oprimir as pessoas e que os seus demônios tomem posse na vida das pessoas e elas ficam, então, endemoniadas, perturbadas, atormentadas. E aqui estava este homem. Veja, o homem frequentava a sinagoga, mas estava possuído por demônios. E aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, eles não conseguiam fazer nada, nem sequer discernir que na vida deste homem havia um espírito imundo que o escravizava. Eles não tinham este discernimento. Mas ao chegar Jesus, só a presença de Jesus já fez com que o espírito que estava oculto se revelasse naquele momento. E Jesus, então, repreendeu aquele espírito, dizendo: cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Então, aquele homem ficou liberto. Por quê? A autoridade demonstrada por Jesus diante de espíritos imundos, com Jesus estava o poder para expulsar os demônios, coisa que os escribas e fariseus não tinham, não sabiam. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele deu este poder aos seus discípulos, dizendo a eles: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então, o Senhor Jesus expulsou aqui um espírito maligno e impuro que estava escravizando uma vida humana, demonstrando a autoridade de Jesus diante dos espíritos malignos. Ele continua tendo este mesmo poder, nunca perdeu e nunca perderá. E o que acontece? Quando Jesus ensinava, a maneira de Jesus ensinar tornava as pessoas maravilhadas da sua doutrina, porque a maneira de Jesus falar era com autoridade. Quando Jesus expulsou o demônio, o espírito impuro deste homem, diz-nos o versículo 27, e todos se admiraram de ver a autoridade de Jesus em repreender esse espírito imundo. E perguntaram entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois ele, com autoridade, ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, Jesus ensinava com autoridade, Jesus expulsava demônios com autoridade. Então, a autoridade de Jesus demonstrada aqui. O terceiro ponto, nós observamos aqui nos versículos 29 a 31, onde está escrito assim: e logo ao sair da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Jesus, então, quando chega na casa da sogra de Simão, Pedro, e ela está enferma e acamada, Jesus chega-se a ela, toma pela mão e a levanta. E no exato momento em que Jesus levanta aquela mulher, a Escritura nos afirma: e a febre a deixou instantaneamente, imediato. Aqui vemos então a terceira manifestação da autoridade de Jesus,
o poder que operava na vida de Jesus com relação às enfermidades físicas que as pessoas sofrem. E Jesus veio para curar os enfermos. Tanto é que o ministério de Jesus se classificava em 3 frentes. Ele ensinava, ele pregava e ele operava milagres, sinais, maravilhas, cura e libertação. E aqui está o caso de cura física. A sogra de Pedro foi curada ao Jesus tocar nas mãos dela. Então, a autoridade de Jesus, demonstrada aqui em 3 áreas diferentes. Primeiro, na maneira de ensinar. Segundo, na maneira como expulsava o espírito imundo. E terceiro, na maneira como ele encarava as enfermidades, repreendendo-as. E as pessoas ficavam curadas. E um quarto ponto em que podemos observar a autoridade de Jesus também demonstrada são nos males que procuram dominar o estado emocional das pessoas. Porque se os males conseguirem adentrar nas pessoas e dominar as suas emoções, elas ficarão enfermas, detidas, paralisadas. Ou seja, diante de um acontecimento, de algo experimentado pelas pessoas, elas podem ficar aprisionadas. Jesus também tem poder e autoridade para repreender não só as enfermidades espirituais, como também as enfermidades físicas e as enfermidades emocionais. Lembra-se que existem pessoas que dizem estar sofrendo, não conseguem nenhuma melhora, vão ao médico, fazem todo tipo de exame e eles não encontram sequer um indício de enfermidade na vida daquela pessoa. Mas tanto ela quanto quem o conhece sabe que aquela pessoa não tem saúde. Não é uma pessoa saudável, mas são problemas que não é a medicina que vai resolver. Estes são problemas para Jesus resolver. E é onde então se demonstra a autoridade de Jesus. Então Jesus, na sua autoridade, ele demonstra este poder. Ele não faz isso por ostentação, nem por vanglória, nem para querer que as pessoas o louvem e o bajulem. Mas Jesus faz para atender a necessidade daquelas pessoas que estavam sofrendo. E por quantos anos e séculos as pessoas vinham sofrendo, até o dia em que Jesus começou o seu ministério, realizando obras de cura, libertação, transformação, de ensino e pregação da palavra de Deus. A partir dali, tudo foi se abrindo. E diante daqueles discípulos que ele chamou e escolheu para ficar junto de si, para que eles fossem orientados e ensinados, e após a partida de Jesus, eles receberam a autoridade de usarem o nome de Jesus, e através deste nome santo e poderoso, eles deram continuidade à obra do Senhor. Revestidos do poder do Espírito Santo, eles pregavam com poder, eles ensinavam com poder e eles operavam curas, milagres e maravilhas, porque estavam dirigidos pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que ungiu a Jesus, também ungiu aquelas pessoas. É o mesmo Espírito Santo que unge a mim, que unge a você, a cada um de nós que estamos comprometidos em servir ao Senhor. E se podemos falar, dizer alguma coisa e fazer uma pregação, um ensinamento, orar por um enfermo, ele ser curado, orar por alguém endemoniado e ele ser liberto, isto não é uma prática nossa. Isto é a manifestação do poder de Deus na nossa vida.
porque nós estamos invocando o nome de Jesus e o Espírito Santo, que ele prometeu e veio para habitar conosco. É ele que nos unge, é ele que nos capacita, é ele que nos habilita a realizarmos esta obra, cujo resultado dela é para a glória e louvor do nome do Senhor. Não é para uma descrição minha, uma distinção diferente. Não. É simplesmente na condição de um servo submisso a Jesus, que em seu nome e pela sua autorização pode invocá-lo diante de toda e qualquer situação. Por isso é que aquele que está salvo por Cristo Jesus, firmados na fé, revestidos do poder do Espírito Santo, quando ele abre a boca e deixa o Espírito Santo usar os seus lábios, colocando neles a palavra de Deus, as pessoas ficarão admirados daquele ensino, daquela instrução. Por quê? Porque ali está um homem, uma mulher que entregou-se totalmente nas mãos do Senhor para ser usado por ele da maneira como Jesus fazia. E é isto o que precisa acontecer nos nossos dias. Novamente, voltarmos-nos a nos colocar em submissão diante do Senhor Jesus, com obediência, com fidelidade, com lealdade e com temor. E nesta condição da simplicidade, ele manifestará o seu poder em nossa vida. E através deste poder, nós abriremos a boca e falaremos com autoridade a palavra poderosa do Senhor nosso Deus. Nós poderemos encontrar pela vida aqueles que estão possuídos por espíritos impuros e malignos e expulsá-los em nome de Jesus Cristo. Poderemos encontrar alguém com enfermidades físicas e orar por eles e o Senhor operar a cura milagrosa. Poderemos encontrar aqueles com males de natureza emocionais e orar também a favor dessas pessoas, e o poder de Deus há de manifestar-se e estas pessoas serão então curadas. Está em mim, está em você, está em cada um de nós, porque hoje na terra nós somos as mãos, os pés, os olhos, a boca de Jesus. Ele fala, ele caminha, ele realiza a sua obra através de cada um de nós, como suas testemunhas, seus representantes aqui na terra. Então, que sejamos leais, que sejamos fiéis e que sejamos, na verdade, um instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus possa te ajudar, te abençoar, que você possa entender a necessidade de se colocar totalmente à disposição do Senhor, para que ele possa usá-lo com graça e com poder. E através da sua vida séria e comprometida com as coisas de Deus, a autoridade de Jesus manifestar-se-á também na sua vida e por seu intermédio, porque tudo o que nós fizermos, nós o faremos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, neste nome há poder para nos dar autoridade e graça para ensinar. Neste nome há poder para nos dar autoridade e graça para expulsar demônios. Neste nome há poder para nos dar graça e autoridade de repreender as enfermidades físicas. E neste nome há poder e autoridade para repreendermos as enfermidades de natureza emocional, em todo e qualquer sentido. Se nós nos mantivermos firmados em Deus, obedientes e submissos à orientação de Jesus, ele fará de nós um instrumento vivo e útil nas suas mãos para a glória do seu nome e para o louvor da glória de Deus Pai. Portanto, fica a mim e a você esta condição de colocarmos-nos diante do Senhor e dizer: Senhor,
eis-me aqui, usa-me, capacita-me, dirija-me no propósito da tua vontade, e que em tudo o que o Senhor usar a mim, será sempre para a glória e louvor do seu nome. Que isto possa acontecer, que eu e você, nos dias em que vivemos, sejamos estes instrumentos diante de tantas pessoas carentes e necessitadas de ensino, de libertação, de cura física, de curas emocionais e outras mais. Portanto, compete a nós ficarmos nas mãos do Senhor e deixar Ele fazer a obra através de cada um de nós. E assim fazendo, nós seremos ricamente abençoados. O nome do Senhor há de ser glorificado. As vidas serão alcançadas e abençoadas. É este o sentido da vida que estamos vivendo na pessoa de Jesus Cristo, para fazer valer nesta terra a autoridade que foi demonstrada por Jesus e que agora ele delega a cada um de nós em seu nome para realizar as suas obras aqui na terra. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.